Existe um tipo de inveja que você não vê, mas sente no cansaço inexplicável logo ao abrir os olhos. Sabe aquele peso que parece não pertencer ao seu corpo, uma pressão no peito que faz o dia começar parecendo que já terminou? Muitas vezes, o que você chama de desânimo é, na verdade, o reflexo de olhares e intenções que tentam cercar a sua paz. O Salmo capítulo 70 não é uma oração de rotina ou um conjunto de frases religiosas para repetir mecanicamente. Ele é um código de emergência bíblico para os momentos em que o cerco fechou e você sente que o seu tempo se esgotou. Como alguém que estuda a alma e pastoreia corações, eu te digo que o medo se tornou o seu vizinho de cama porque ele quer roubar a sua capacidade de reagir. Se você sente que chegou ao seu limite emocional e espiritual, os próximos minutos vão funcionar como uma reprogramação da sua defesa. Nós vamos sair do estado de vítima das circunstâncias para o estado de quem aciona o socorro mais rápido do universo. O que está em jogo aqui não é apenas uma melhora passageira, mas a destruição de uma frequência de pavor que tem tentado paralisar a sua história. Prepare-se para entender como um clamor de urgência pode inverter o cenário de perseguição que você está vivendo agora. Você já percebeu como algumas manhãs parecem carregar uma névoa que não se dissipa nem com o café mais forte? É uma fadiga que não vem do trabalho físico, mas de uma drenagem energética e espiritual constante. A psicologia explica que o estado de alerta contínuo consome nossas reservas de cortisol, nos deixando vulneráveis ao pânico. No entanto, o que a ciência chama de estresse crônico, a espiritualidade muitas vezes identifica como o cerco da inveja. A inveja não é apenas querer o que você tem, é detestar o fato de você ser quem é. É um dardo lançado contra a sua alegria de viver. Por isso, este vídeo não é sobre uma meditação passiva, mas sobre uma ativação de combate. O Salmo capítulo 70 foi escrito por um homem que conhecia o som dos passos de seus perseguidores. Davi não estava em um palácio de mármore quando compôs essas linhas. Ele estava no deserto, sentindo o calor do hálito da traição em seu pescoço. Ele entendeu que em certas crises não há espaço para orações poéticas e longas introduções. Existe apenas o grito por socorro. Quando você se sente sufocado por problemas que parecem brotar do chão, sua mente entra em um ciclo de paralisia. Você olha para a agenda, olha para as contas, olha para os seus relacionamentos e tudo o que consegue ver são muros altos. Esse é o objetivo do medo. Fazer você acreditar que está sozinho em uma sala sem janelas. Mas hoje, a minha voz está aqui para te lembrar que existe uma janela de intervenção aberta. O protocolo de resposta imediata que vamos estabelecer aqui vai além do otimismo barato. Ele toca na ferida da sua ansiedade e aplica o remédio da autoridade divina. Imagine que sua vida espiritual tem um botão de pânico que nunca foi apertado. Este salmo é esse botão. Ele interrompe o fluxo da maldade e obriga o mundo espiritual a prestar atenção na sua causa. Você não precisa de horas para mudar a sua frequência. Você precisa de precisão. O que vamos fazer agora é limpar o terreno da sua mente para que a paz não seja apenas um desejo, mas uma realidade biológica e espiritual. Sinta a responsabilidade deste momento. Não é por acaso que você deu o play agora. Há uma urgência no céu para resolver o que tem tirado o seu sono. O medo está prestes a perder o contrato de aluguel que ele fez na sua mente. A inveja que se alimentava do seu silêncio vai encontrar agora o barulho de um espírito que se levantou. Estamos prestes a entrar em um território onde o tempo de Deus encontra a sua necessidade desesperada. Respire fundo e entenda que, a partir deste segundo, você não está mais apenas sobrevivendo ao dia.
Você está retomando o controle do seu destino através de uma palavra que tem poder de vida e morte. Vamos juntos quebrar esse ciclo de cansaço e projetar a luz onde as trevas tentaram se estabelecer. A sua libertação começa na sua decisão de não aceitar mais o peso de ontem no dia de hoje. Davi não escreveu o Salmo capítulo 70 deitado em berço de ouro ou cercado pela segurança de seus exércitos. Imagine por um momento o cenário de um homem que já foi o maior herói de uma nação, o matador de gigantes, agora escondido em fendas de rochas, sentindo o cheiro da terra úmida e o frio da traição cortando a pele. Ele estava sendo caçado. Não era uma metáfora ou uma crise existencial teórica. Eram homens reais, com espadas reais, movidos por um ódio que ele não conseguia entender. Davi estava na borda do abismo, aquele lugar onde você olha para trás e vê o erro, olha para a frente e vê a queda, e olha para os lados e percebe que ninguém veio te buscar. Nesse momento de isolamento absoluto, a oração dele mudou. Ele não tinha mais fôlego para as liturgias longas ou para as introduções cerimoniais que aprendemos nos templos. Ele precisava que o céu invadisse a terra no cronômetro do agora. Quando ele começa dizendo, apressa-te, ó Deus, em me livrar, ele está usando uma palavra que no original hebraico carrega o som de um arquejo, de alguém que está ficando sem ar. É o grito de quem percebe que, se o socorro demorar mais 5 minutos, o inimigo terá vencido. Esse é o contexto de quem entende que a espiritualidade não é apenas sobre o depois da morte, mas sobre a sobrevivência do hoje. A inveja que perseguia Davi era como um ruído de fundo, um zumbido constante que tentava abafar a voz da promessa de Deus em sua mente. O inimigo não queria apenas o trono de Davi, ele queria o juízo de Davi. Ele queria que o rei se sentisse abandonado pelo seu Criador. Talvez você se sinta exatamente assim agora, cercado por vozes que dizem que o seu tempo passou, que o seu erro foi grande demais, ou que a inveja alheia finalmente conseguiu te derrubar. Mas observe a genialidade espiritual de Davi. Ele não gasta o seu pouco fôlego discutindo com os perseguidores. Ele vira as costas para o problema e projeta toda a sua energia verticalmente. Ele entende que a solução para um cerco horizontal é uma intervenção vertical. A pressa de Deus não é um desespero, é uma precisão militar. No deserto, cada segundo conta. Cada batida do coração é uma contagem regressiva. Davi nos ensina que o clamor de urgência é a maior prova de intimidade que um filho pode ter com o pai. É dizer, eu não dou conta sozinho e o meu prazo venceu. Essa honestidade brutal desfaz qualquer barreira religiosa. A inveja se alimenta do seu silêncio e da sua tentativa de parecer forte quando você está quebrando por dentro. Quando você admite a sua urgência, você retira o combustível da maldade externa. A metáfora do ruído de fundo é perfeita para descrever o que você vive. A inveja cria uma interferência na sua audição espiritual. Você tenta ouvir a direção de Deus para o seu negócio, para o seu casamento, para a sua saúde, mas o som das críticas, das fofocas e do seu próprio medo é mais alto. O Salmo capítulo 70 entra como uma frequência de rádio potente que atropela esse chiado. Davi não pede apenas proteção, ele pede velocidade. Ele sabe que a paz não é apenas a ausência de guerra, mas a presença do protetor no meio do campo de batalha. Entenda que a sua história não vai terminar nessa caverna de medo. O clamor do rei foi ouvido não porque ele era perfeito, mas porque ele foi urgente. A urgência atrai a atenção da eternidade. Se o seu coração está batendo forte agora, não ignore. É a sua alma se alinhando ao espírito de Davi, reconhecendo que o socorro que você precisa não vem de contatos, de bancos ou de favores humanos. Ele vem daquele que se apressa em favor dos seus.
Sinta o peso da caverna sendo substituído pela leveza da intervenção. A partir de agora, o seu grito não é mais de derrota, é o sinalizador de que o resgate está a caminho. O cerco que parecia inquebrável começa a apresentar fissuras, porque a voz de um filho alcançou o trono daquele que não conhece a palavra atraso. O medo não é apenas um sentimento passageiro, ele é um ladrão de futuro altamente especializado que age nas sombras da sua mente. Se pararmos para analisar a psicologia por trás da paralisia emocional, percebemos que o medo nunca ataca o seu passado, porque o passado já está escrito. Ele raramente ataca o seu presente puro, porque o presente é um átimo de segundo. O alvo real do medo é o seu amanhã. É o território que Deus planejou para a sua tarde, para o seu próximo mês e para a sua próxima década. Ele tenta sequestrar a sua imaginação para que você projete cenários de derrota antes mesmo de lutar. O medo funciona como um parasita que se alimenta da sua energia vital, drenando a sua capacidade de tomar decisões lúcidas. Quando você acorda com aquele aperto no peito, o que está acontecendo é uma tentativa de interditar o seu destino. Como psicólogo, eu te digo que o corpo sente o que a alma teme. A sua ansiedade é o grito do seu sistema nervoso tentando lidar com uma ameaça que muitas vezes é alimentada pela inveja de terceiros. A inveja alheia projeta sobre você uma carga de expectativa negativa, um desejo silencioso de que seus planos fracassem. Isso cria uma atmosfera pesada, um olhar que parece pesar nos seus ombros e que faz você questionar a sua própria competência. É aqui que a teologia e a psicologia se abraçam no Salmo capítulo 70. Davi sentia esse peso físico. Ele descreve a sensação de ser buscado para a destruição e isso gera um conflito interno brutal. Imagine a tensão de saber que existem pessoas dedicando o tempo delas para arquitetar a sua queda. Essa percepção cria um ruído mental que te impede de descansar. O medo tenta te convencer de que a maldade humana é maior que a providência divina. Ele quer que você acredite que está em um deserto sem fim, onde a água da esperança secou. Mas a verdade é que o medo é uma ilusão de ótica espiritual. Ele aumenta o tamanho do gigante e diminui o tamanho do seu Deus. Nesta anatomia do pavor, a primeira coisa que morre é a sua visão. Você para de enxergar as possibilidades e passa a focar apenas nos obstáculos. A inveja dos outros se torna o seu espelho e você começa a se ver através dos olhos de quem te odeia. Isso é um veneno para a alma. Por isso, precisamos de uma resolução que seja como água gelada em um deserto de fogo. A oração do Salmo capítulo 70 vem para quebrar essa lente distorcida. Ela admite a existência do perigo, mas retira dele o poder de governo sobre a sua vida. O conflito é real, a perseguição existe, mas a sua reação é o que define o desfecho. O medo quer que você se esconda, mas a fé exige que você clame. Quando você se posiciona e diz que não aceita mais o sequestro do seu futuro, algo muda na química do seu espírito. A paz espiritual não é a ausência de problemas, é a presença de uma certeza que o medo não consegue explicar. Você precisa entender que a inveja de quem te cerca é, no fundo, uma confissão de que você tem algo que eles desesperadamente queriam ter. A luz de Deus. O medo tenta apagar essa luz para que você se iguale à escuridão deles. Não permita. O seu futuro é um território sagrado e nenhum invasor tem o direito de fincar bandeira ali. Estamos aqui para retomar cada centímetro desse terreno que foi cedido à ansiedade. O olhar que pesa vai encontrar agora um espírito que se revestiu de armadura. A tensão que você sente agora é o sinal de que a resolução está chegando. O medo está perdendo a voz porque você decidiu ouvir a verdade eterna. O deserto vai florescer não porque o sol parou de queimar, mas porque você encontrou a fonte que nunca seca.
A partir deste momento, a anatomia do seu espírito não será mais definida pela fragilidade do susto, mas pela robustez da confiança naquele que guarda a sua entrada e a sua saída. Muitas vezes, quando nos sentimos atacados pela inveja, nossa reação natural é tentar nos defender, explicar nossa verdade, ou até mesmo desejar que o mal retorne para quem o enviou. Mas o Salmo capítulo 70 nos apresenta um mecanismo espiritual único e devastador contra as trevas, a inversão da vergonha. No versículo 3, existe uma petição específica que diz: voltem as costas cobertos de vergonha, os que dizem "ah, ah". Este "ah, ah" é a representação onomatopeica do deboche, daquela risada maligna de quem assiste à sua luta e celebra a sua queda silenciosa. É a voz da inveja que não se contenta em apenas querer o seu lugar. Ela quer o espetáculo da sua destruição. Como psicólogo, eu te digo que o deboche é uma das armas mais cruéis para o ego humano, pois ele tenta despojar a vítima de sua dignidade. No entanto, a aplicação prática deste mecanismo bíblico é retirar o combustível da maldade. A inveja é um parasita emocional. Ela precisa da sua reação, do seu medo e da sua perda de paz para sobreviver e crescer. Quando você entrega essa situação nas mãos de Deus através deste salmo, você para de lutar no nível horizontal e permite que a própria maldade alheia se torne a armadilha deles. É o que chamamos de autossuficiência do mal. Ele acaba por consumir quem o gera. A inversão da vergonha acontece quando o cenário que foi montado para te humilhar se torna o palco da sua exaltação e do livramento divino. Aqueles que esperavam ver você rastejando terão que ver você de pé, não por sua própria força, mas pela mão de aquele que guarda o seu caminho. Você não precisa gastar energia tentando desmascarar ninguém. A luz da justiça divina é o melhor desinfetante para as fofocas e as intenções ocultas. Entenda que a vergonha bíblica aqui não é um desejo de vingança mesquinho, mas o restabelecimento da ordem espiritual. É a demonstração de que o mal não tem a última palavra sobre a vida de um filho de Deus. Quando você ora para que eles voltem as costas, você está decretando que o ataque deles perdeu o alvo. A inveja bate no seu escudo de fé e retorna para a origem, carregando o peso da própria frustração. Isso libera você para focar no que realmente importa, o seu propósito. Pare de olhar para os lados tentando identificar quem são os que dizem "ah, ah" contra você. Olhe para cima. O seu olhar fixo na providência é o que acelera o processo de inversão. A paz que você recebe agora é o sinal de que a sua defesa não depende mais das suas palavras, mas do silêncio ensurdecedor da justiça de Deus agindo nos bastidores. O que foi planejado para ser o seu fim público será, na verdade, o testemunho da sua preservação privada. A vergonha deles será perceber que quanto mais tentaram te enterrar, mais você criou raízes profundas na rocha que é Cristo. Descanse nessa verdade, pois o mecanismo já foi ativado. O cerco está sendo desfeito e a carga de opressão está voltando para quem a enviou, enquanto você caminha livre para viver a promessa que o medo tentou ocultar. A inveja é uma das forças mais arcaicas e destrutivas da experiência humana, agindo como um veneno que não mata o outro, mas tenta corromper a atmosfera ao redor dele. Como psicólogo, eu observo que a inveja oculta funciona através de uma projeção. O invejoso não consegue lidar com o próprio vazio e, por isso, tenta projetar esse vazio sobre a sua plenância. É um olhar que pesa, uma palavra que carrega um duplo sentido e uma torcida silenciosa pelo seu erro. No Salmo, capítulo 70, encontramos uma tecnologia espiritual para lidar com isso que chamo de efeito espelho. Quando você se coloca sob a proteção do Altíssimo através deste clamor de urgência, você não está apenas pedindo um esconderijo,
Você está estabelecendo uma superfície reflexiva ao seu redor. A maldade, o mal olhado e as intenções de queda que são enviadas contra a sua vida batem nessa barreira de glória e retornam exatamente para o ponto de origem. O texto bíblico é claro ao pedir que sejam envergonhados e confundidos os que buscam a sua vida. Isso não é um pedido de vingança carnal, é o estabelecimento da lei da semeadura e colheita em tempo real. A inveja se alimenta da sua vulnerabilidade. Ela cresce quando percebe que você está absorvendo a carga negativa que ela emite. Sabe aqueles dias em que você se sente drenado sem motivo aparente, como se uma nuvem cinza estivesse pairando sobre a sua cabeça? Isso é o sintoma de que você está absorvendo o que deveria estar sendo refletido. O efeito espelho do Salmo capítulo 70 limpa a sua aura espiritual e devolve a carga para quem a gerou, não por maldade sua, mas por uma justiça intrínseca do reino. A energia que o invejoso gasta tentando monitorar a sua vida e arquitetar o seu mal acaba por esgotar a vida dele, enquanto você, protegido pelo escudo da fé, permanece intacto. Imagine que cada palavra de deboche ou cada plano de traição é como um dardo inflamado que, ao tocar a sua atmosfera de oração, perde o fogo e cai por terra. Ou pior, ricocheteia contra o arqueiro. Você não precisa investigar quem são os seus inimigos ocultos. O próprio Deus se encarrega de fazer com que eles revelem suas intenções através da própria frustração que sentirão ao verem que nada do que fazem contra você prospera. A paz espiritual imediata que este salmo promete vem da percepção de que você não é mais um para-raios de negatividade alheia. Você é um portador da luz, e a luz não discute com as trevas. Ela simplesmente as desloca. Quando você decide que a sua alegria não depende da aprovação de quem te rodeia, você quebra o link emocional que a inveja tenta criar. O invejoso quer uma conexão com você, mesmo que seja através do ódio. O efeito espelho corta esse cordão umbilical maligno e te deixa livre para voar. Sinta agora esse peso saindo dos seus ombros, essa pressão deixando a sua nuca e esse olhar invasivo sendo bloqueado por uma muralha de fogo. A partir de hoje, a sua casa, os seus projetos e a sua saúde estão revestidos por essa superfície reflexiva divina. Quem olhar para você com maldade verá apenas o reflexo da própria miséria, enquanto você continuará caminhando de glória em glória, focado apenas naquele que é o autor e consumador da sua fé. O cerco foi quebrado, e o que era para te atingir agora serve apenas para provar que você é inabalável. O campo de batalha mais violento da sua vida não está nos tribunais, nas contas bancárias ou nas conversas de corredor, mas nos poucos centímetros que separam os seus ouvidos. O inimigo da sua paz é um mestre em táticas de distração. E o Salmo capítulo 70 descreve isso com uma precisão cirúrgica quando fala daqueles que dizem "Ah! Ah!". Como psicólogo, eu te explico que o deboche e a crítica constante têm um objetivo neurobiológico: sequestrar a sua amígdala cerebral, colocando você em um estado de luta ou fuga permanente. Quando você foca no que os outros estão falando, no post maldoso nas redes sociais ou na torcida contra o seu sucesso, você está entregando o controle remoto das suas emoções para quem quer te destruir. O sequestro da atenção é a ferramenta preferida da inveja, porque ela sabe que, se você parar para atirar pedras em cada cão que late no caminho, você nunca chegará ao seu destino. Davi entendeu que a sua energia era finita e que o seu fôlego estava curto. Por isso, ele se recusou a entrar em um diálogo com o deboche. E não parou a sua oração para perguntar por que eles diziam "Ah, ah". Ele simplesmente pediu que Deus cuidasse daquela interferência. A oração de urgência serve para restaurar a sua visão periférica espiritual, que é a capacidade de perceber o perigo sem deixar que ele se torne o centro do seu mundo.
O medo tenta fazer com que o problema ocupe 100% da sua tela mental, criando um efeito de túnel onde você só enxerga a ameaça e esquece das infinitas possibilidades de livramento que Deus já colocou ao seu redor. Este salmo funciona como um colírio espiritual que limpa essa visão turva. Ao clamar para que Deus se apresse, você está dizendo: Senhor, retoma o controle da minha atenção, porque eu não quero mais olhar para o abismo, eu quero olhar para o alto. A paz imediata que você busca nasce no momento em que você decide que a opinião dos homens sobre o seu processo não tem poder de veto sobre o veredito de Deus. A inveja quer que você se torne um prisioneiro da monitoração constante, vivendo para provar que eles estão errados. Mas a verdadeira vitória não é provar nada para ninguém. É ser tão livre que o deboche alheio não encontra onde ecoar dentro de você. Quando você ignora o ruído, você mata a intenção do inimigo por inanição. Ele quer a sua reação, ele quer o seu choro, ele quer a sua explicação desesperada. Ao escolher o Salmo capítulo 70, você escolhe o silêncio estratégico diante dos homens e o clamor ensurdecedor diante de Deus. É uma troca de audiência. Você para de se apresentar para quem te odeia e passa a se derramar diante de quem te ama com um amor inabalável. Sinta agora a sua mente sendo desbloqueada desse ciclo vicioso de pensamentos intrusivos sobre o que eles pensam ou fazem. O sequestro da sua atenção termina aqui. O seu foco volta para os seus projetos, para a sua família e para o seu propósito. A luz que antes estava dispersa, tentando iluminar as sombras da perseguição, agora se concentra como um laser na direção da sua vitória. Você recuperou o comando. O ruído do agora é apenas um barulho distante que não consegue mais interferir na música da sua esperança. Respire o alívio de quem não precisa mais lutar contra fantasmas, porque o leão da tribo de Judá assumiu a linha de frente da sua batalha mental. A vida moderna não nos dá o luxo de horas de meditação quando o pânico bate à porta ou quando recebemos uma notícia que tenta desestabilizar nossa estrutura emocional. Como psicólogo, eu estudo o que chamamos de sequestro emocional, que é aquele instante em que o seu cérebro entende que você está em perigo e desliga a sua capacidade de raciocínio lógico. No Salmo capítulo 70, encontramos a solução bíblica para esse fenômeno através do que eu chamo de microhábito do clamor de 7 segundos. Davi nos entregou uma oração que pode ser lida em segundos, mas que carrega o peso de uma eternidade de proteção. A brevidade deste salmo é a sua maior força. Ele é uma oração de bolso, um recurso de pronto atendimento espiritual para quando você entra em uma reunião difícil, quando percebe um olhar de inveja em um ambiente social, ou quando o medo sussurra que algo ruim vai acontecer com seus filhos. O microhábito consiste em memorizar a essência do versículo 1. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Esses 7 segundos de foco absoluto funcionam como um ancoramento psicológico e espiritual. Eles interrompem o fluxo de adrenalina e cortisol no seu corpo e estabelecem uma nova frequência. Em vez de permitir que o medo se instale e crie raízes, você usa o Salmo capítulo 70 como um desinfetante imediato. A repetição estratégica dessas palavras não é um amuleto, mas uma declaração de dependência que reorganiza as suas defesas. A inveja e o medo contam com a sua demora em reagir. Eles esperam que você fique remoendo o problema por horas até ficar exausto. Mas quando você aplica o socorro rápido, você não dá tempo para que a semente da ansiedade germine. Imagine que cada vez que você sente a pressão do mundo, você aciona esse código de 7 segundos. Você está treinando o seu espírito para não aceitar o papel de vítima, mas para assumir a posição de quem tem um protetor que corre em seu auxílio.
Este salmo é a prova de que Deus não exige de você grandes discursos quando você está sem fôlego. Ele entende o código da urgência. A paz imediata que você sente ao praticar esse micro-hábito vem da retomada do controle. Você para de ser arrastado pela correnteza do pânico e se agarra na rocha da palavra. Pratique isso hoje. No momento em que sentir o peso da inveja ou a sombra do medo, não tente explicar o que está sentindo para si mesmo ou para os outros. Apenas clame: Senhor, apressa-te. Sinta como essa frase curta limpa a atmosfera ao seu redor e traz a clareza necessária para o próximo passo. A espiritualidade prática é feita de momentos, não apenas de grandes rituais. O Salmo capítulo 70 é o seu kit de primeiros socorros para manter a alma intacta no meio do caos diário. Muitas vezes, a religiosidade nos ensina que ter fé é apenas sentar e esperar passivamente que as coisas mudem. Mas a psicologia da crença e a exegese do Salmo capítulo 70 nos mostram algo muito mais profundo e transformador. Existe uma diferença abissal entre a espera passiva, que gera ansiedade, e a confiança ativa, que gera autoridade. Quando você apenas espera, sua mente fica presa em um loop de incerteza, monitorando o relógio e alimentando o medo de que o socorro não chegue a tempo. Essa espera passiva é o terreno fértil, onde a inveja alheia faz morada, pois ela se aproveita da sua inércia para sussurrar que você foi esquecido. No entanto, o Salmo capítulo 70 introduz a confiança no caos. Davi não estava esperando o deserto acabar para começar a adorar ou para se sentir seguro. Ele estava exercendo confiança enquanto as espadas ainda brilhavam ao sol. A confiança ativa é um posicionamento de guerra. É dizer: Senhor, apressa-te. E ao mesmo tempo respirar como se o livramento já tivesse atravessado a linha de chegada. Como psicólogo, eu observo que a ansiedade nasce do nosso desejo de controlar o como e o quando. A oração de urgência de Davi resolve esse conflito interno porque ela transfere a responsabilidade do tempo para as mãos de Deus. Você para de tentar ser o cronometrista do milagre e passa a ser o beneficiário da providência. Confiar no caos significa manter a frequência da paz enquanto o cenário ao redor ainda é de barulho e perseguição. A inveja dos outros tenta te empurrar para a reatividade, fazendo você agir com base no desespero. Mas quando você aplica a teologia da confiança ativa, você quebra a lógica do sofrimento. Você entende que a pressa de Deus não é uma reação ao seu pânico, mas uma resposta ao seu alinhamento com a vontade dele. A paz imediata que invade o seu coração agora vem dessa virada de chave mental. Você não está mais tentando sobreviver à tempestade por conta própria. Você entregou o leme. A diferença é que a espera passiva te deixa exausto, enquanto a confiança ativa te deixa expectante. Um olha para o tamanho das ondas, o outro olha para aquele que caminha sobre elas. O Salmo capítulo 70 é o hino de quem decidiu que o caos externo não tem permissão para se tornar um caos interno. A inveja pode até cercar a sua vida, mas ela não consegue penetrar a bolha de confiança que você estabeleceu hoje. Sinta a transição acontecendo dentro de você. O peso da dúvida está sendo substituído pela leveza da certeza. Você não está mais à mercê da sorte ou da maldade humana. Você está sob a jurisdição de um reino que não conhece crises de tempo. A partir deste momento, a sua postura muda. Você caminha no meio do problema com a elegância de quem já conhece o final da história. O deserto ainda pode estar quente, mas você descobriu que a sombra do Onipotente se move conforme você avança. Deixe que a paz, que excede todo o entendimento, guarde a sua mente, pois a confiança ativa é o escudo que nenhum dardo de inveja consegue perfurar. O socorro não está apenas vindo. No mundo espiritual, pela sua fé, ele já se estabeleceu como uma realidade presente. O medo raramente nasce no vácuo.
Muitas vezes, ele é uma herança silenciosa, um altar erguido por gerações que vieram antes de você. Como psicólogo, eu observo que muitas das nossas ansiedades atuais são, na verdade, resquícios de traumas que nossos pais e avós não conseguiram resolver. São os "e se" que ecoam na linhagem familiar. E se faltar dinheiro? E se formos traídos? E se a doença bater à porta? No Salmo capítulo 70, quando Davi clama pela preservação da sua vida, ele não está pedindo apenas por um indivíduo, mas pela continuidade de uma promessa real. A inveja que cercava Davi não queria apenas derrubar o homem, queria interromper a linhagem do Messias. Da mesma forma, a inveja que se levanta contra você hoje pode estar tentando atacar a paz da sua tenda, o equilíbrio do seu lar e o futuro dos seus filhos. Este tópico trata do desmantelamento desses altares de medo hereditário. A oração matinal baseada neste salmo funciona como uma limpeza profunda na atmosfera da sua casa. Sabe aquele clima pesado que às vezes se instala sem explicação, gerando discussões fúteis e um sentimento de opressão entre as paredes do seu refúgio? Isso é o sintoma de que vozes externas de inveja e maldições lançadas encontraram ressonância nos medos antigos da sua família. Quando você se levanta e diz: "Apressa-te, ó Deus, em me livrar", você está traçando uma linha de sangue e fogo na porta da sua casa. Você está dizendo que o medo não tem mais direito de residência. Discutir o desmantelamento desses altares significa entender que a sua vitória hoje é a libertação dos que vêm depois de você. A inveja alheia tenta identificar as rachaduras na estrutura familiar para se infiltrar, mas o Salmo capítulo 70 veda cada uma dessas frestas. A psicologia chama isso de quebra de padrões transgeracionais. A teologia chama de quebra de jugos. Ao orar com essa urgência, você remove o entulho emocional e espiritual que foi acumulado por anos de preocupações excessivas. Imagine que cada palavra deste salmo é uma marreta destruindo os velhos altares, onde o medo era adorado através da ansiedade. Você está substituindo o altar do medo pelo altar da providência imediata. A paz que invade a sua casa agora não é apenas para você. É um legado. Seus filhos passarão a respirar uma atmosfera de confiança, não de pavor. A inveja que tentou invadir o seu lar através de fofocas ou torcidas contrárias vai encontrar uma barreira de proteção que ela não consegue compreender. O seu lar deixa de ser um campo de ressonância para o mal e se torna um quartel-general da presença de Deus. Sinta o ambiente ao seu redor ficando mais leve. Aquela pressão na boca do estômago que parecia ser coisa de família está sendo dissolvida. Você é o intercessor que decidiu que a corrente do medo para em você. O Salmo capítulo 70 é o seu decreto de emancipação familiar. A partir deste momento, as palavras de derrota que foram ditas sobre a sua casa perdem o valor legal no tribunal do céu. O Deus que se apressa em te socorrer é o mesmo que monta guarda no quarto dos seus filhos e na mesa da sua sala. A sua tenda é agora um território santificado, onde a inveja não tem autoridade para entrar e o medo não tem fôlego para permanecer. Existe um segredo guardado no versículo 4 do Salmo capítulo 70 que a maioria das pessoas ignora quando está sob ataque. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Como psicólogo, eu te explico que a alegria não é apenas um subproduto da vitória. Ela é uma ferramenta neuroquímica de sobrevivência. Quando você está cercado pela inveja e pelo medo, o seu corpo entra em um estado de congelamento ou luta, onde a alegria parece algo impossível ou até pecaminoso diante da gravidade do problema. Mas a teologia de Davi é disruptiva. Ele pede a Deus que todos os que o buscam tenham o direito de se alegrar enquanto o cerco ainda está montado. A alegria no meio do caos é a maior afronta que você pode oferecer ao seu inimigo.
A inveja se alimenta da sua tristeza, do seu semblante caído e da sua reclamação. Quando o invejoso olha para você e vê que, apesar das pressões, você ainda consegue sorrir, ter esperança e louvar, ele perde o poder de influência sobre a sua alma. A alegria funciona como uma frequência vibracional que quebra a ressonância do mal. É como se você estivesse em uma sala barulhenta e decidisse ligar uma música clássica suave. O barulho externo continua, mas ele não dita mais o ritmo do seu coração. Essa alegria não é uma negação da realidade. Não é fingir que os problemas não existem. É uma afirmação de que a fonte da sua satisfação é interna e eterna. No cérebro, a prática da gratidão e da alegria libera dopamina e serotonina, substâncias que combatem diretamente o efeito paralisante do medo. Ao buscar a Deus com o Salmo capítulo 70, você está reivindicando esse estado de espírito superior. Você está dizendo ao universo e aos seus perseguidores: vocês podem até tentar roubar o meu sono, mas não podem roubar a minha canção. A paz espiritual imediata que discutimos aqui atinge o seu ápice neste ponto. É a paz que se transforma em um júbilo inexplicável. Sinta essa frequência mudando dentro de você agora. Imagine que cada pensamento de derrota está sendo substituído por uma nota de vitória. A alegria é o seu combustível para continuar caminhando quando o deserto parece longo demais. Ela é a prova de que você não está apenas sobrevivendo, mas que você está vencendo psicologicamente a guerra antes mesmo de ela terminar fisicamente. O medo recua diante de um coração que se alegra no Senhor. A inveja se confunde diante de um rosto que brilha com a luz da esperança. Deixe que essa alegria divina flua pelas suas veias, renovando as suas forças e limpando a sua mente de toda a toxicidade dos últimos dias. Você não está mais à espera de um motivo para ser feliz. Você decidiu que o próprio Deus é o seu motivo. O cerco pode ser real, mas a sua alegria é inabalável. Este dia não é apenas mais uma data no seu calendário, mas o marco zero, onde o que foi interrompido pela força da inveja começa a ganhar fôlego de vida novamente. Como psicólogo, eu acompanho diariamente pessoas que carregam o luto de sonhos que não morreram por falta de talento, mas que foram sufocados pelo medo e pelo olhar paralisante de quem não suportava ver o seu brilho. A inveja age como um abortivo espiritual, tentando interromper a gestação das suas ideias e dos seus projetos antes que eles ganhem forma pública. No Salmo capítulo 70, quando Davi clama para que Deus se apresse, ele está pedindo uma ressuscitação de tempo. Ele entende que o inimigo quer que ele morra no deserto para que a promessa do trono seja enterrada com ele. Mas a conclusão poderosa desta oração é o selo da ressurreição. O que vamos estabelecer aqui, sob a autoridade da palavra, é que o decreto da urgência divina está sendo liberado sobre as áreas da sua vida que estavam em estado de dormência ou falência emocional. Sabe aquele projeto que você engavetou porque alguém te criticou? Aquela ideia de negócio que você abandonou porque sentiu uma resistência espiritual pesada demais? Ou aquele relacionamento que se desgastou sob o peso de fofocas e intrigas externas? O Salmo capítulo 70 é o sopro de Deus sobre esses ossos secos. A paz espiritual imediata que você sente agora é o sinal de que o ambiente foi limpo para que você volte a construir. A inveja achou que tinha matado a sua vontade de lutar, mas ela apenas te empurrou para o colo daquele que ressuscita os mortos. A psicologia da superação nos ensina que o trauma do fracasso só é vencido através de uma nova experiência de sucesso. E a teologia da providência garante que Deus não apenas te livra do mal, mas Ele te restitui o tempo que as pragas da inveja tentaram consumir. Não aceite mais o rótulo de projeto interrompido. Você é uma obra em andamento sob a supervisão do arquiteto do universo.
O medo, que antes era uma barreira intransponível, agora se torna apenas o pano de fundo para a sua superação. Imagine que cada palavra de deboche que você ouviu no passado está sendo usada como adubo para o crescimento da sua nova fase. A pressa de Deus em te socorrer serve para que você não perca nem mais um segundo em lamentações. O selo da vitória está sendo colocado sobre a sua testa e sobre as suas mãos hoje. O que era para ser o seu fim, Deus está transformando em um fundamento inabalável. Nada do que foi roubado pela maldade humana ficará sem resposta do tribunal do céu. Sinta a força voltando para os seus braços e a clareza voltando para a sua mente. Você não vai apenas sobreviver a este cerco, você vai sair dele com os despojos da guerra. A paz que você carrega agora é o seu maior patrimônio e a prova de que o inimigo perdeu a jurisdição sobre a sua história. O deserto ficou para trás e a terra da promessa está diante dos seus olhos, pronta para ser ocupada. O protocolo de resposta imediata foi concluído e o céu já deu o veredito. Você é livre para prosperar, livre para amar e livre para ser exatamente quem Deus planejou que você fosse. Onde houve vergonha, haverá dupla honra. Onde houve medo, haverá autoridade. E onde houve inveja, haverá o testemunho público de que o Senhor se apressou em seu favor e te salvou completamente. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração e este protocolo tocaram o seu espírito, digite o nome de quem você quer que Deus proteja e cubra com este escudo de paz agora mesmo nos comentários. Ao escrever esse nome, você está estendendo essa muralha de proteção sobre a vida de quem você ama. Não guarde essa paz apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sob o peso do medo e da inveja, pois a luz compartilhada dissipa as trevas com mais rapidez. Amanhã teremos um novo protocolo, pois a nossa caminhada de vitória é contínua. Inscreva-se para garantir que a sua defesa espiritual esteja sempre atualizada. Que a graça e a urgência do favor de Deus estejam com você em cada passo deste dia.